Hoje a gente vai começar a primeira live, então nós vamos fazer uma série de lives e hoje começa a primeira live de aquecimento para o nosso evento Nutrição Transformacional, onde eu vou ensinar os 3 pilares essenciais para emagrecer, acabando com a compulsão alimentar e vício em comida e o plano para conquistar tudo isso em até 90 dias sem dietas. O nosso evento vai ser quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, dia 23 de maio. E é uma aula 100% online e 100% gratuita, onde eu vou conversar com vocês sobre todos esses temas. Hoje é a primeira live dessa série de lives. Amanhã nós temos também mais uma live e semana que vem, segunda, terça e quarta, até o dia do evento. Todos com temas complementares e relacionados ao nosso evento de quinta-feira. Então, pessoal, hoje, nessa live aqui, eu vou conversar com vocês sobre um tema que surge bastante, né, na minha prática, que é uma dúvida que as pessoas têm, às vezes, um conceito, né, até mesmo uma crença de que talvez você precise gastar muito para comer saudável, para ter saúde, emagrecer e acabar com a compulsão e vício em comida. Será que você precisa gastar muito para emagrecer, acabar com a compulsão e vício em comida? E aí, a gente vai começar falando desse tema primeiro a gente vai começar analisando o conceito do que é de fato caro e o que é barato para as pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: o que será que eu considero caro? E o que será que eu considero barato? Porque quando a gente vai fazer uma compra, quando a gente vai comprar algumas coisas, muito do nosso emocional está envolvido, além do nosso racional. Então, nada que você compra hoje é somente ligado à sua necessidade. Então, eu compro, por exemplo, uma capinha do meu celular, por exemplo, porque eu preciso de uma capinha para proteger o meu celular. Se eu fosse pensar somente na necessidade, que eu preciso de proteger meu celular, eu compraria a capinha mais baratinha, mais simples, certo? Porque não importa. Mas será que é isso que acontece? O que a gente faz? A gente compra uma capinha bonitinha, da cor que a gente gosta, que combina com o que a gente gosta e etc. E paga mais caro por isso, certo? Por quê? Porque ali você está decidindo não só com a sua razão, você está decidindo também com as suas emoções, com as suas preferências pessoais, com o seu gosto, certo? Então, toda vez que a gente vai pensar se algo é caro ou barato, a gente tem que pensar nisso. Que muitas vezes, muita parte dos nossos gastos vem de coisas irracionais e emocionais. Certo? Então, pensando nisso, às vezes, a gente acaba pensando assim. Quando a gente vai beber, por exemplo, um clássico é quando uma pessoa vai beber álcool. Às vezes a gente paga mais caro mesmo por uma bebida alcoólica de melhor qualidade. E às vezes você pagou ali num drink, então vamos imaginar uma bebida alcoólica que você comprou. Às vezes você acha caro o valor de um alimento, às vezes na feira, no mercado, mas quando você vai beber álcool, você felizmente paga 25, 30, 35 reais naquela bebida. Se você bebe, por exemplo, destilados, é isso aí que o preço é mais ou menos esse. Entende? Então, às vezes a gente precisa se perguntar com relação a isso. O que será que eu estou considerando barato e o que eu considero caro, principalmente com relação à minha saúde, né? Porque se a gente não começar a olhar as coisas, né, e realmente dar um valor, né, começar a valorizar as coisas diferentes, a gente sim pode chegar a um momento em que a gente vai achar que comer saudável, né, comprar comida saudável é caro.
Então, hoje, a gente tem várias oscilações, né? Então, a gente tá vindo aí de um histórico de inflação. Então, né, teve muita oscilação no preço da comida. Muita gente comentou, né? No preço dos hortifrutis mesmo, das frutas, legumes, verduras, né? Que são coisas consideradas mais baratas, né? E também oscilou bastante o preço da carne, preço das proteínas, de forma geral, né? Então, algumas pessoas comentaram sobre isso. E quem que ganha espaço quando a comida fica mais cara, muitas vezes? É a indústria alimentícia. Porque aí você vai pagar ali um pacotinho de bolacha, você vai pagar, às vezes, menos do que talvez hoje você pagaria numa porção de frutas. Em meia dúzia de alguma coisa. Entende? Então, é por isso que nesses momentos você precisa fazer primeiro essa autoanálise do que você realmente considera caro e barato, para ver o que você valoriza com relação ao que você paga, e então você decidir o que você considera caro e barato com relação aos alimentos. Por quê? Tudo isso para dar essa introdução e dizer que comer para emagrecer e acabar com a compulsão alimentar e vício em comida não é caro. Não é caro. E aí eu vou falar assim dos detalhes, né, de algumas categorias de alimentos e tudo mais, mas você comer comida de verdade, se você avaliar num todo os seus gastos, por mais que a comida tenha aumentado um pouco o valor, não é caro. Por quê? O que você depois... Porque quando você faz um investimento na sua saúde... Então, ou seja, eu escolho comer alimentos menos processados, eu escolho comer alimentos que não venham em pacotes, em embalagens. Então, por exemplo, comprar alimentos nas feiras, no açougue, nos hortifrutis, pode ser tudo no mercado também. Mas alimentos in natura, que é o que a gente já falou em algumas outras lives, o que é alimento in natura? São aqueles que você tira da terra, dá uma lavadinha e come, por exemplo, uma cenoura, uma batata, a fruta, são todos alimentos in natura, ele não passou por nenhum tipo de processamento. E nós temos os minimamente processados, né? O arroz, o feijão, passou ali por uma embalagem, uma limpeza, mas não foi processado, basicamente, não foi incluído nenhum ingrediente, por exemplo, tá? Então, se manter a sua alimentação nos minimamente processados e in natura não é caro. Se você comparar, por exemplo, se você começar a avaliar as coisas que você compra, né, os alimentos processados que você come hoje, então sim, às vezes esse alimento vai ser mais barato. Né, um pacote de alguma coisa, um pacote de biscoito ou alguma coisa assim, sim, é mais barato às vezes que comprar uma porção de fruta. Mas o que você tem que pensar no pós de não investir na sua saúde? Então, por exemplo, você compra alimentos que são alimentos que não te fazem bem, que não nutrem o seu corpo. Então, vamos imaginar, muitos pacotinhos com muita farinha, muito açúcar e etc. E acaba comendo pouco ou menos, né, dos alimentos in natura ou minimamente processados. Aí o que acontece? Você começa a aparecer com uma série de sintomas. Começa a ter dor de cabeça, aí começa a ter dor no estômago, aí intestino que não funciona, aí começa a ter cândida de repetição para algumas mulheres. E aí o que você tem que fazer quando isso acontece? Procurar um médico. Comprar um remédio. E muitas vezes as pessoas acabam até comprando remédio antes de ir no médico. E se automedicam. Você concorda que esse gasto que você economizou, vamos dizer assim, com os alimentos saudáveis, você vai acabar gastando por você não ter investido na sua saúde e ter comprado esses alimentos processados que te inflamam, que te geram um monte de sintoma. Você entende que depois você vai ter que lidar com esses sintomas e você vai ter que gastar não só dinheiro, mas tempo e energia lidando com esses problemas de saúde? Então,
é por aí que a gente tem que... E aí volta naquele assunto que eu falei lá no começo, quando eu abri aqui falando do que você realmente considera, né? Do que você valoriza. O que você valoriza para gastar o seu dinheiro. Porque se você sabe que você compra muito com o seu emocional também, né? Você não compra só com o seu racional. Então você investe em coisas que pra você faz sentido, que pra você tem valor. Se pra você comer salada, legumes, verduras, frutas não tem valor, porque você acha caro investir na sua saúde, você vai continuar achando tudo muito caro e não vai investir nesses alimentos. Mas quando você passa a valorizar ter saúde, ter energia, emagrecer de forma saudável e duradoura, porque quando você emagrece comendo muita comida processada ou fazendo uma dieta muito restritiva, aquilo não vai ser sustentável, né? Talvez você já até tenha tentado emagrecer dessa forma, mas não conseguiu. Então você acaba, né, gastando o seu dinheiro com depois os problemas que estes produtos mais baratos e processados trouxeram para sua vida. Porque o seu corpo, ele precisa de nutrientes para funcionar. E o seu corpo, ele precisa de nutrientes, vitaminas, minerais para suas células, para produzir energia, para fazer autofagia, que é a autolimpeza das suas células. Ele precisa de nutrientes e minerais para, por exemplo, e vitaminas para fazer um detox natural do seu fígado, para o seu cérebro funcionar. E aí é por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas doentes, lidando com muitos problemas psiquiátricos, excesso de ansiedade, excesso de depressão, muita fadiga, sem vontade de nada, desânimo. Por quê? Não existe o combustível certo para aquela pessoa. Então, o que vocês precisam tirar dessa live de hoje é que comer para emagrecer e acabar com a compulsão é comer saudável e isso sempre será um investimento na sua saúde. Certo? Agora, o que você pode fazer se o seu budget está muito apertado? Se para você essa questão do dinheiro está difícil mesmo, e você precisa realmente avaliar os seus gastos com relação à comida saudável. Então, o que você pode fazer? Primeira coisa é que você pode procurar os lugares, mercados ou feiras perto da sua casa em que você ache uns preços, né, interessantes dos alimentos, porque a gente sabe que varia muito. Se você vai no mercado X, no mercado Y, o preço das coisas varia demais. Então, quem sabe, talvez, investir um pouquinho de tempo procurando esses locais em que você realmente encontre produtos mais em conta. Esses produtos in natura e minimamente processados. Legumes, verduras, frutas, carnes, ovos. Porque comer assim, gente, não é tão caro quanto você pensa. Porque você também sempre pode avaliar as coisas supérfluas que você compra que você não precisa só porque está barato, muitas vezes. E aí aqui nem entra só comida. Às vezes a gente compra coisas, roupas, sapatos, porque está na promoção e porque está barato. Mas você precisa daquilo? Você nem precisa daquilo. E aí você compra só porque está barato e aí depois você fica achando que a comida está cara. Comida saudável, que é um investimento na sua saúde. Então comer saudável não é caro. Tá? Pode ser sim, se você comesse só comidas de pacotes, tá? Só aqueles ultra processados, muito baratinhos, sairia um pouco mais caro que isso? Sim, sairia. Mas pense em todos os gastos, em todos os problemas que você vai ter depois e pode ficar tranquilo que a conta vai chegar. Não investir na sua saúde, comer esses alimentos processados, a conta chega depois. Em forma do quê? Em forma de desequilíbrios para o seu corpo, em forma de doença. Você vai ter que gastar com remédio, vai ter que gastar com médico. Vai ter que gastar, às vezes, com alguns suplementos para resolver alguns problemas de saúde também. Então, é isso que você precisa avaliar, tá? Então, a primeira coisa que você pode fazer para, né, gastar menos é procurar
os hortifrutis, mercados e feiras perto da sua casa, em que o preço esteja razoavelmente de acordo com o seu bolso. O preço tá bom. Segunda coisa é que você não precisa comprar, então pense em todas as frutas que existem. Você não precisa comprar as frutas mais caras. Você sempre pode comprar as frutas que estão mais em conta, as frutas que estão em promoção. Porque todas elas são ótimas. Para um processo de emagrecimento e fim da compulsão alimentar em comida, o que você mais precisa focar é em se afastar cada vez mais dos alimentos processados, aqueles ricos em açúcar, farinha, gordura, excesso de sódio e cada vez mais colocar alimentos saudáveis na sua alimentação. Então, a fruta que você conseguir naquela semana tá perfeito. Não precisa ser as frutas mais caras da feira. Então, você pode escolher assim, tanto no mercado quanto na feira. Ok, o que tá bom essa semana e tá com preço bom. Então, essa semana é isso que eu vou comer. Na semana seguinte eu vejo. Tá? Outra coisa é comprar as coisas também, às vezes, um pouco mais verdes, ao invés de comprar já prontinha para comer, e armazenar. Uma dica com relação que eu gosto muito com relação a isso é o abacate. O abacate, tanto o abacate o grande quanto aquele avocado pequenininho, com a casca mais escurinha, eles duram bastante na geladeira se você comprar mais verde. Então, por exemplo, às vezes você acha um abacate num preço bom, compra já uma quantidade e deixa um amadurecendo fora da sua fruteira, fora da geladeira, para você consumir naquela semana, e o resto você deixa tudo na geladeira. E aquilo ali vai durar bastante. E aí você vai tirando toda semana um pouquinho conforme, mas ali você já estocou um pouco de abacate. Abacate dá pra fazer, é multiuso, gente. Abacate, além de ser super saudável, é riquíssimo em nutrientes, vitaminas, minerais, tá? Ele também é excelente para saciar a fome, porque é uma fruta que não tem basicamente açúcar, tá? É uma fruta mais rica em gordura. E com o abacate você pode fazer maionese, você pode fazer guacamole, você pode fazer vitaminas, você pode substituir o leite, aquele leite vegetal, porque eu vou falar dessas coisas mais caras que as pessoas acreditam que precisam comer numa dieta saudável e não precisa, mas aqueles leites vegetais, por exemplo, um exemplo. Então você não precisa ficar comprando leite de amêndoa, leite de coco, leite de castanhas. Aliás, esses leites, gente, o que vocês precisam saber é que eles também agridem bastante o meio ambiente. Um leite de amêndoa, por exemplo, tá? Ali também o que você tem que saber é que muitas vezes eles estão usando, para fazer aquele leite, eles estão usando as castanhas mais velhas, mais estragadinhas, sabe? Para fazer aqueles leites vegetais, que vai pra caixinha depois e você nem sabe. Porque as castanhas que estão melhores, eles vão colocar para vender inteira. Então aquilo ali nem é tão saudável assim quanto você pensa, tá? E aí você não precisa desses leites vegetais para nada. Nada na sua alimentação saudável. Se você não pode tomar o leite de vaca, né, que para algumas pessoas não é ideal mesmo, então você pode substituir este leite, por exemplo, em vitaminas e shakes, por uma colher de abacate. Uma única colher de abacate já é suficiente para dar aquela cremosidade na sua vitamina. Não vai fazer uma vitamina de morango? Ao invés de colocar leite, você coloca água, aí você coloca uma colher de sopa de abacate, coloca o morango, por exemplo, coloca a sua proteína em pó e pronto. Sua vitamina tá pronta, bem cremosinha, fica uma delícia. Certo? Então, você não precisa, então você pode comprar as coisas mais verdes mesmo, tá? Na feira. Aqui estão perguntando, o leite de vaca não é inflamatório? Para algumas pessoas sim, para outras não, tá? Tudo é questão de consumo e quantidade. Então, por exemplo, algumas pessoas encanam com a lactose do leite. Então, a lactose nada mais é do que o açúcar natural do leite. Elas acham que o problema delas com o leite é a lactose. E aí elas começam a comprar tudo sem lactose. E acham que aquilo é bom, mas muitas vezes a pessoa não melhora. Por quê? Porque o problema dela é a proteína do leite e não a lactose. Que é o meu caso. Então não adianta nada eu comprar coisas. Então eu não como leite, tá? Não consumo coisas com leite. Porque pra mim é muito inflamatório. Por quê? Porque eu tenho intolerância à proteína do leite e não somente à lactose.
Tá? Então, se você tem problema de intolerância com a proteína do leite, então você come coisas sem lactose e ainda assim você não melhora, então significa que o leite não é para você. O leite para você especificamente é inflamatório, tá bom? O leite, ele não é inflamatório para todas as pessoas, tá? Algumas pessoas toleram um pouco de leite e um pouco de iogurte também, mas para muitas pessoas, e porque essas pessoas vêm de um histórico comendo muita comida processada, muita farinha, muito açúcar, coisas que atrapalham demais a barreira intestinal, aí elas também perdem a tolerância para consumir leite. Aí o leite vai ser um pouco agressivo para essa pessoa que não tem o intestino muito bom. Isso pode acontecer também. Mas o que é legal esclarecer também é que independente se você tem ou não intolerância ao leite, você não precisa de leite para nada na sua alimentação, tá? Não precisa de leite para nada na sua vida. Você pode excluir o leite da sua vida completamente. Se você comer legumes, verduras, carnes, ovos, peixes, tá bom? E frutas, você não precisa de leite para nada, tá? Mas sim, para algumas pessoas vai inflamar e bastante, e para outras não tanto, tá? Ou não vai inflamar. Tá bom? Então, é isso. E aí você precisa. Então, você pode sempre comprar, por exemplo, as frutas mais verdes, tá? E armazenar. É um jeito de você já gastar menos também comendo saudável, tá? Com menos dinheiro. E algumas você pode guardar na geladeira, vai preservar por bastante tempo. Outra coisa é que você pode fazer a mesma coisa com os legumes e verduras. Tá? Já compra, por exemplo. Então, por exemplo, vou comprar a couve tá num preço bom, vou comprar bastante para, por exemplo, fazer meu suco verde. Se eu gosto de suco verde, tá? Também não precisa de suco verde se você não gosta de suco verde. Então, você já compra bastante e congela essas folhas de couve. Lava, higieniza, de preferência seca, deixa secar. E aí você dobra essa couve e congela. A mesma coisa você pode fazer com gengibre, tá? Já cortar os pedacinhos, higieniza e congela. Porque, gente, o que acontece muito também é que muitas vezes as pessoas deixam coisas estragarem na geladeira. Então a pessoa compra demais, não se organiza e aí acha que tá gastando muito dinheiro com comida saudável e estraga. Então, se você se organizar para não perder nada, para fazer o uso completo de tudo que você comprou, não ser caro comer saudável. Para emagrecer e acabar com a compulsão. E aí você tem que fazer essa organização. Será que eu preciso realmente comprar 10 frutas nessa semana? Pro tanto de pessoas que tem na minha casa? Ou toda semana eu tô vendo que parte dessas frutas estão indo pro lixo? Ou esses vegetais estão indo pro lixo? Tá? E outra coisa que você também pode fazer é congelar as coisas. Por exemplo, vai viajar, tá com a geladeira cheia de abobrinha, beterraba, você pode cozinhar tudo no vapor, bem al dente mesmo, tá? Sem cozinhar muito e congela. Você não precisa jogar nada fora, absolutamente nada. Quando você voltar de viagem, tá tudo lá. Se você não tem para quem dar, por exemplo, né, para não perder, você pode congelar esses alimentos. Então, talvez o que esteja faltando é uma reorganização, tá? Das suas compras, tá? Com relação à comida saudável, para você realmente gastar um pouco menos do que você gastaria. Para assim você parar de colocar o seu dinheiro em comida processada e se organizar para comer saudável sem isso mudar absolutamente nada nos seus gastos. Tá? Porque aí eu vou falar o que você não precisa, tá? Não precisa para emagrecer e acabar com a compulsão alimentar e vício em comida. O que você não precisa? Não precisa de leites vegetais caros, tá? Não precisa disso. Não precisa comer castanhas, por exemplo. Se para você é caro comprar castanha, não precisa, tá? Você pode comprar sementes. As sementes de abóbora, semente de girassol, semente até de chia, às vezes é um pouco mais em conta. Semente de linhaça. A semente de linhaça é uma das mais baratas e excelente. Dá para fazer várias receitas, dá para substituir parte da farinha. Você vai acrescentar fibras. Ajuda a regular os hormônios, principalmente se você já passou dos 40 anos. Então você pode substituir, por exemplo, castanhas por sementes. Fica maravilhoso, tá? Outra coisa que você pode comprar é a aveia. Ao invés de você comprar a aveia na caixinha, né, que você compraria ali para fazer suas receitinhas, então ao invés de você comprar essa aveia
na caixinha no mercado, você pode comprar a aveia a granel em empórios. Você vai pagar muito mais barato também. Tá? O que você também não precisa? Essas frutinhas, goji berry, aquela, como é o nome daquela? Damasco. Não precisa de nada dessas frutas secas, tá? Você pode comprar, se você gosta de frutas secas, você pode comprar uva passa, por exemplo, que é bem mais em conta. Até a ameixa também seca, tá? E não precisa comprar nenhuma dessas frutas, tá? Secas, que elas têm bem mais açúcar do que a fruta in natura. Então eu preferia que você, ainda mais se você tem muito problema com açúcar, tá? Muita vontade de comer doce e tudo mais, prefira sempre as frutas in natura, tá? Outra coisa que você não precisa, desses chás caros, elaborados. Não, você pode comprar chás básicos, os chás de camomila, erva doce, maravilhosos, tá? Para o seu dia a dia. Então, gente, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Então, você tem que pensar com relação, né, pra gente já ir finalizando, você tem que pensar em, né, resumindo aqui, em alguns pontos. Primeira coisa, o que você tem comprado, se está faltando dinheiro para comprar comida saudável, o que você tem comprado demais que você não precisa? Se faça essa pergunta. Talvez você sempre vai achar bobeiras que você compra, mesmo que não é para comer, tá? Às vezes roupa, alguma coisa assim. Então, bobeiras que você compra que você não precisa, tá? Então, reavalie, porque às vezes tá faltando dinheiro aí no seu orçamento para comer saudável, porque você compra um monte de coisa que você não precisa, tá? Então, lembre-se que você não compra só com o seu racional. Se você comprar só com o seu racional, você compraria a capinha mais barata de celular e básica. Mas não, você compra a capinha que mais te agrada, na cor que mais te agrada, tá? Então, cuidado com essas compras emocionais, tá? E aí, às vezes, para alguns de vocês, vai ser muito difícil parar de comprar os processados que você gosta, né? Parar de pedir pizza toda sexta-feira. Por quê? Porque você já está viciado nesses alimentos. Está viciado em bolacha, está viciado em sorvete, mesmo esses muito baratinhos, sabe? Está viciado em pedir pizza, comer lanche. Então, isso... E aí, hoje em dia, lanches e pizzas, eles estão ficando cada vez mais caros também, dependendo de onde você compra. Então, será que isso precisaria entrar no seu orçamento toda semana? Principalmente se você está querendo acabar com a compulsão alimentar e vício em comida? Então, reavaliem. Para muitos também reavaliem o consumo de álcool, tá? Álcool é uma coisa que você come demais, né? Às vezes bebe demais o álcool, e é uma coisa que no seu orçamento, no final do mês, se você bebe muito, vai fazer diferença. E às vezes é exatamente essa diferença que você tá precisando que sobre para você comer alimentos saudáveis no final do mês. Comprar um pouco mais de comida saudável, tá? E aí, o outro ponto. Será que você precisa, quando você vai comer fora, ficar pedindo suco? Suco, gente, em restaurante é bem mais caro. Se você gosta tanto de suco, faça o suco na sua casa. E o ideal é que você nem consuma suco nenhum, tá? Nem suco com refeição. O ideal é que você nem consuma nenhum líquido, às vezes um pouquinho de água para molhar a boca, tá? Mas se você tem o hábito do suco, isso é uma coisa que pesa no seu orçamento no final do mês, então vale a pena talvez você tirar esse suco do restaurante. No restaurante você não toma suco. Toma esse suco em casa, tá? Outra coisa, consumo de leite vegetal, não precisa. E aí eu vou falar por fim aqui dos suplementos, tá? Às vezes você acha que você precisa de suplemento, muitos suplementos, para acabar com a compulsão e vício em comida, né? Para ser saudável, para emagrecer, precisa tomar o chá elaborado X, o suplemento, comprar o suplemento que você viu na moda, na internet. Gente, suplemento, ele serve para suplementar, complementar uma alimentação saudável. Então, não adianta nada você comer processado, comer bolacha, comer farinha, comer um monte de pão, comer um monte de coisa cheia de óleo, gordura, vegetal e se encher de suplemento. Você não vai ver os benefícios. O suplemento você só vai sentir o real benefício e às vezes pontualmente você precisa de alguns suplementos, mas a maioria deles você não precisa. Você consegue isso na alimentação. Alguns poucos
né? Às vezes a pessoa tá com muita deficiência, né? Então, por exemplo, a vitamina D seria um bom investimento, porque a vitamina D é muito difícil pegar na alimentação, e ainda mais se você não toma sol. E aí é bom ver com o seu médico, né? Fazer um exame de sangue, avaliar como que está a sua vitamina D e aí suplementar de acordo, tá? Mas a vitamina D, gente, ela é um hormônio. Ela é muito importante, dificilmente você vai corrigir só com a alimentação e com a... E se você, principalmente se você não toma sol. Então, esse sim é um suplemento que vale a pena você investir. Então, muitas vezes, né, se tá faltando dinheiro também para comprar suplementos essenciais, reavalie em tudo que você tá gastando, que não precisa, que é desnecessário, e você passa a fazer o uso da vitamina D, por exemplo, tá? E então é isso. Mas os suplementos, se você não se alimentar bem, não adianta pra nada. E aliás, você precisa de pouquíssimos suplementos. Tem alguns suplementos pontuais que você pode sim usar no processo de emagrecimento e principalmente fim da compulsão e ansiedade. Se você tem tendência à compulsão e à ansiedade, tem alguns suplementos que modulam demais, por exemplo, ajudam bastante na vontade de comer doce. Mas sabe o que mais ajuda você a diminuir a vontade de comer doce? Parar de comer tanta coisa que tem farinha e açúcar. E comer alimentos que alimentam boas bactérias no seu intestino, que são os alimentos saudáveis. Tá? Então, pra fechar, é isso, tá bom, gente? Então, não é caro comer saudável para emagrecer e acabar com a compulsão e vício em comida. Reavalie os seus gastos se esse dinheiro tá faltando aí no seu orçamento, tá? Reavalie tudo que você está consumindo e comprando que não precisa, tá? E siga sempre no básico, tá? É o que tem na feira e aí naquela semana você vai no que está mais em conta e o que tem no mercado, o que tem de carnes, ovos, peixe, frango. Ovo é maravilhoso, é um alimento completo, tá? Exceto se você especificamente tem alergia à proteína do ovo, porque algumas pessoas têm, tá? Então, se você não tem alergia à proteína do ovo, então você pode comer ovo de várias maneiras, tá? Se a carne, né, é um problema pra você, compra carne, ou se você é vegetariano, inclusive, tá? E não come carne, então você pode sim comer bastante ovo, tá? Durante a semana, não tem problema nenhum. Exceto para aqueles que são alérgicos à proteína do ovo, tá? Então coma frango, coma ovo, né? Coma as coisas, você não precisa comprar nem as carnes mais caras e muito menos os legumes e verduras e frutas mais caros, tá bom? Toda semana você pode fazer o seu melhor e identificar também os locais perto de você que contém esses... que tem os preços mais em conta, porque a gente sabe, né, indo de um mercado pro outro, que varia bastante. Então, pessoal, espero que essa live tenha sido útil para você pensar, refletir, tá, sobre os seus investimentos. E lembre que sempre que você está escolhendo comer um alimento saudável, você está investindo na sua saúde. Ao invés de investir em sintomas em alimentos que só pioram a compulsão, só pioram a ansiedade, pioram o vício em comida, e que muitas vezes vão te trazer muitos problemas e às vezes doenças, tá? Então pensem que às vezes o barato sai caro, tá? Economizar em certas coisas pode sair sim muito caro em outras lá na frente, tá bom? Então pensem sobre isso e eu aguardo vocês amanhã na nossa segunda live de aquecimento para o nosso evento que vai acontecer, repetindo, quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, o evento Nutrição Transformacional, onde eu vou contar para vocês os 3 pilares essenciais para vocês emagrecerem, acabando com a compulsão alimentar e vício em comida, e o plano para conquistar isso em até 90 dias sem dietas, tá bom? A inscrição para esse evento está no link da minha bio aqui no Instagram, tá? Então se inscrevam lá, entrem no grupo do WhatsApp, para vocês receberem todas as informações e quinta-feira eu espero você lá, tá bom? Que isso daqui é um complemento dessa aula, que é 100% online, 100% gratuita, que eu vou dar para vocês lá na quinta-feira, 8 horas da noite, quinta-feira que vem, tá bom? Um abraço e até a próxima live de amanhã. Tchau, tchau!